moradia é mesmo muito importante e para Deus não foi um assunto que pudesse ficar distante. O capítulo 11 de Neemias, sobre este assunto, está tratando onde o povo de Israel estava, onde é que ele estava morando. Deus leva em consideração todas as coisas da sua vida e Ele leva em consideração também a atenção que você dá àquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem aprendido. Então compartilhe este canal, mande para os seus amigos e vizinhos para que eles também conheçam o amor de Deus. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que a cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém. Jerusalém era chamada de a Santa Cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Então o povo abençoou todos os homens que se apresentaram e aqueles que voluntariamente para morar em Jerusalém desejosos se mostraram. Entre esses alguns irmãos e também alguns israelitas e mais alguns sacerdotes juntamente com os levitas, que eram servos do templo e descendentes dos servos de Salomão. Eles viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade que ficava bem naquela região. E estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente de Judá e veio também de Benjamim para viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, que era neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Malael, descendente de Perez, Mazéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe, bisneto de Zacarias. Descendente de Selá, os descendentes de Perez, que viviam em Jerusalém, naquela região de lá. Eles totalizavam 468 homens de destaque, e dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Tiel, tataraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabá e Salai totalizavam 928 homens que por ali estavam. Joel, filho de Zicri, era oficial superior. Entre eles, para ajudar, estavam alguns para ajudar no trabalho do Senhor. E Judá, filho de Senua, tinha responsabilidade pelo segundo distrito e daquela região e também da cidade. Dentre os sacerdotes, o filho de Joiaribe, que se chamava Gedaías, e Jaquim e Seraías, era neto de Mesulão, bisneto de Zadok e filho de Ilquias. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, e supervisor da casa de Deus, da casa do Senhor. E seus colegas, que no templo trabalhavam, 822 homens, era assim que se contavam. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi, Anzi, que era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens, foram contados naquele dia. Amassai, filho de Azarael, era neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tataraneto de Imer, também contado em Israel. E os seus colegas, que eram homens que se destacavam, 128 homens também totalizavam. O oficial superior deles era Zabidiel, que era filho de Gedolim, também um homem natural de Israel. Dentre os levitas, o filho de Assub, que se chamava Semaías, que era neto de Azricão, tataraneto de Buni, e Buni, ele também era bisneto de Asabias. Sabetai e Josabade exerciam liderança no levirato. No trabalho externo do templo, eles eram os encarregados. Natanias, filho de Mica, neto de Zabidi, bisneto de Asaf, era dirigente ali. O dirigente que conduzia as ações de gratidão e também aquele que organizava com o povo momentos de oração era também Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas mais certos, e Ábida, filho de Samua, neto de Galau, de Gedutum, era bisneto.
Na cidade santa, os levitas totalizavam 884 homens ao todo. Eles se contavam. Os porteiros Acub e Talmor e os homens de suas famílias eram 172 homens que ficavam nas portas de vigia. Incluindo os sacerdotes, bem como também os levitas, estavam na cidade de Judá os demais israelitas, cada um na propriedade, e os que no templo serviço prestavam, e na colina de Ofel era onde eles moravam, e como encarregados deles, Zia e Gispa estavam. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi. Ele era tataraneto de Mica, bisneto de Matatias, neto de Asabias e filho de Bani. De Asaf, Uzi era um dos descendentes seus, que eram os responsáveis pela música cantada e tocada lá no templo de Deus. Às prescrições do rei, eles se sujeitavam, que as suas atividades diárias a eles também regulamentavam. Petaías, filho de Mesesabeel, descendente de Zerá, representavam o rei nas questões de ordem civil, e ele era filho de Judá. Alguns do povo de Judá em Kiriat Arba foram morar, e em seus povoados ao redor eles ocuparam aquelas terras de lá. Em Dibon e seus povoados, em Jecabizel e seus povoados, em Jesua e em Bet-Pelete, e também em Moladá, em Azar-Sual em Beceba e em seus povoados, em Ziclac e em Meconá, e também em seus povoados, em Enrinom, em Zorá, em Jarmute e em Zanoa, em Adulão e em seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados, desde Beceba até o vale de Inom, eles se estabeleceram, e os descendentes dos benjamitas em Geba, Miquimás, Aia, Betel e seus povoados, foi por ali que eles viveram. Em Anatote, Nob e Ananias, Azor, Ramá de Taim, Adide e Nebalate, além de Zeboim. Em Lodione, no Vale dos Artesãos, enfim. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram na cidade de Benjamim. E assim nós terminamos este capítulo. Parece que dá um trava-língua, né? Quantos nomes estranhos nós lemos aqui. E aí a gente fica perguntando, para que isso está na Bíblia? Sabe por quê, meu querido? É porque Deus é um Deus muito organizado, Ele não deixa ninguém de fora. A liderança das famílias, elas tinham que estar todas bem contadas. Isso mostra para mim e para você que nós também somos contados entre os filhos de Deus. A Bíblia nos afirma que lá no céu há livros, muitos livros, e nossos nomes estão escritos ou no livro da vida ou no livro da morte. Eu prefiro estar no livro da vida. Você já fez a sua escolha? Então faça boas obras e conte com Deus. Ele já escreveu o nome dele assim na palma das suas mãos, com o sangue dele cravado, aquele sangue derramado na cruz. Então, se você não tiver muita lição para aprender, existem muitas lições, não se esqueça dessa. O seu nome, assim como na genealogia, nos nomes dos porteiros, cantores e servidores, estava escrito aqueles nomes estranhos, o seu também está escrito no livro da vida, se você aceitar o sacrifício de Jesus por você. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Amanhã estaremos de volta. Estamos quase terminando o livro de Neemias, mas vamos seguindo com fé, porque Deus tem maravilhas para fazer por nós e através de nós. Que o Senhor te use.